Milhares de profissionais e empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e o seu seleto grupo de instrutores. Já são mais de 100 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis. O propósito da Cefis é tornar toda informação disponível em conhecimento adquirido. É tornar ridiculamente simples qualquer pessoa aprender a ensinar qualquer coisa. Porque quem tem o verdadeiro poder é quem tem o conhecimento. Milhares de profissionais e empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e o seu seleto grupo de instrutores. Já são mais de 100 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis. O propósito da Cefis é tornar toda informação disponível em conhecimento adquirido. É tornar ridiculamente simples qualquer pessoa aprender a ensinar qualquer coisa. Porque quem tem o verdadeiro poder é quem tem o conhecimento. Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou a professora Cristiane Pires, sou advogada, mestre e doutoranda em Direito Tributário pela USP e professora em diversos cursos de graduação e pós-graduação. E hoje estou aqui nos estúdios da Cefis para conversar com você sobre o Programa de Conformidade Tributária, de estímulo à conformidade tributária, mais conhecido como Programa Nos Conformes, instituído aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, por meio da Lei Complementar
número 1320. Lei Estadual 1320 de 2018. Tá? Então, quem quiser acompanhar pela lei e puder abrir aí, será até mais fácil de entender, porque eu vou seguir a ordem da lei para explicar as novidades que ela traz, tá bom? Então, o Estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, preocupada com o sistema de arrecadação tributária, preocupada em estimular o cumprimento das obrigações tributárias, se questionou, fez algumas perguntas como: o que leva o contribuinte a não cumprir com as suas obrigações tributárias, a não pagar tributo? Ela então pensou nas medidas para estimular isso. Então, aumentar a fiscalização, aumentar as sanções. Isso já ocorre e tem um limite. O aparato fiscalizatório tem um limite. O aumento de sanções tem um limite imposto pelo nosso sistema constitucional tributário. Então, baseado em programas de excelência, programas de estímulo à autorregularização dos contribuintes, reconhecida por órgãos internacionais como a OCDE, grupos acadêmicos aqui no Brasil, órgãos públicos, se uniram para estudar uma forma de trazer essa ideia para o Brasil. O Estado de São Paulo está sendo pioneiro nisso e já está sendo copiado por outros estados pelo Brasil. O secretário aqui de São Paulo esteve recentemente no Rio de Janeiro até para falar de como está sendo o programa aqui, de tão importante que ele é. Então, foi publicado no ano passado a Lei Complementar 1320, instituindo a chamada, aqui no Brasil ele chama de Programa de Estímulo à Conformidade Fiscal, mais conhecido como Programa Nos Conformes, é o apelido dele, né? Então, eu vou começar falando a respeito dos princípios desse programa. O que ele visa, né? Então, simplificação, e tudo isso está expresso na lei. Simplificação da legislação tributária no sistema tributário estadual, né, porque nós estamos falando no âmbito estadual, previsibilidade e boa-fé nas condutas, segurança jurídica, publicidade e transparência e concorrência leal entre os agentes econômicos. Hoje nós vemos uma concorrência desleal devido ao não pagamento de tributos, notadamente do ICMS, né? Isso ocorre muito e muitos empresários sentem e reclamam disso, né? Dessa disparidade. Então, para que esses princípios sejam realizados, o Estado trouxe a previsão de uma série de diretrizes e ações, dentre elas, facilitar e incentivar a autorregularização, ou seja, o contribuinte buscar regularizar a sua situação por si mesmo, tá? Então, incentivar essa conduta, reduzir os custos de conformidade dos contribuintes. Então, vou dar um exemplo. Tem um projeto de eliminação da GIA, né, que é um instrumento muito importante, né, para informação de operações de ICMS. Hoje, né, muita gente usa a GIA, então a ideia é eliminar a GIA, tá, justamente para alcançar essa redução nos custos de conformidade dos contribuintes, aperfeiçoar a comunicação dos contribuintes e a Fazenda Estadual Tributária, e esse é o ponto que eu mais gosto, porque eu sempre falo que a solução no nosso sistema tributário está na comunicação. Nosso sistema tributário é complexo. Diminuir essa complexidade, né, num país de tamanho continental, numa federação, num estado organizado de forma federada como o Brasil, é muito difícil. Então, a comunicação é um caminho excelente para isso. E o programa Nos Conformes traz essa ideia de estimular
a comunicação entre o poder público e os contribuintes. Simplificar a legislação tributária e melhorar a qualidade na tributação, né? A eficácia do cumprimento tributário, da arrecadação, ok? Então, a principal ideia do programa Nos Conformes para que tudo isso, né, se realize, além de promover alguns incentivos, né, algumas facilitações, algumas simplificações, como a eliminação da GIA e algumas que eu vou falar mais para frente, né, é atribuir notas, classificar os contribuintes de acordo com 3 critérios que nós vamos falar já já. Então, aos contribuintes serão atribuídas notas, que vão de A+, a E. Então, A+, A, B, C, D, E. E tem um código que é NC, que significa não classificado, né? Enquanto ele não receber nenhuma nota, ele fica como não classificado. E a lei, ela tenta trazer critérios objetivos para a classificação, tá? Então, dentre elas, o primeiro critério, né, que vai basear a atribuição de notas: obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas relativos ao ICMS. Então, débitos que o contribuinte não pagou. Esse é o primeiro critério para atribuição de nota. Segundo, aderência entre a escrituração ou declaração e os documentos fiscais emitidos ou recebidos pelo contribuinte. Então, aderência entre os documentos transmitidos pelo contribuinte. E o terceiro e mais polêmico, que é o perfil dos fornecedores do contribuinte. Tá? Eu vou falar de cada uma delas para a gente entender porque elas são diferentes, né? E tem aplicação bem distinta uma da outra, tá bom? Lembrando que vocês podem enviar perguntas aqui para a Cefis, tá? Essas perguntas chegam a mim, já temos algumas perguntas aqui. Aí no final eu vou responder, tá certo? Então, a gente começa falando sobre o primeiro critério, né, de atribuição de nota, que está lá no artigo 6º, né? Então, artigo 7º, desculpa. A classificação pelo critério de obrigações tributárias vencidas e não pagas relativas ao ICMS. Então, ela traz as seguintes regras a respeito da atribuição de nota, né? Então, aqueles contribuintes, por exemplo, que tiverem obrigações tributárias não pagas há mais de 2 meses, já não terão nota a mais. A regra é clara. Contribuintes que têm tributos não pagos e vencidos e não pagos há mais de 6 meses terão atribuída a nota D, né? Então, já cai para a nota D se tiver um débito vencido há mais de 6 meses, tá bom? E depois, outros critérios serão comparados, né, julgados junto para atribuição de notas. Então, quanto mais débitos ele tiver, mais tempo vai caindo essa nota, né? Essa questão dos débitos vencidos, é importante esclarecer que aqueles débitos suspensos, então ele tem lá uma decisão, uma liminar que suspende a exigibilidade daquele crédito tributário, ou então parcelados, não serão considerados para redução da nota. Então, se você tiver o débito suspenso, parcelado, sua nota não vai cair por causa disso, tá bom? É o que está falando a lei complementar. Depois, na sequência, o artigo 8º traz as regras para aplicação do critério de aderência, né? Aderência nas informações. Então, será classificado, por exemplo, na nota A+, o contribuinte que tiver 98% de aderência, né? E essa aderência considerará aqueles valores indicados nos documentos fiscais emitidos e recebidos pelo contribuinte e aqueles regularmente
lançados na sua escrituração fiscal, tá? Já vai cair na nota D aquele contribuinte com menos de 90% de aderência, né? Então, nós vamos ter uma classificação que vai variando dependendo do percentual de aderência entre esses documentos fiscais. Depois, no artigo 9º, por último, traz o critério do perfil de fornecedores. Por esse critério, o contribuinte tem a sua nota majorada a depender da nota do seu fornecedor. Então, se o seu fornecedor, se a maior parte dos seus fornecedores tiver uma nota baixa, isso vai refletir na nota sua, né, do contribuinte. Então, a nota dele vai cair por causa disso. Se os seus fornecedores tiverem nota alta, a nota aumenta por causa disso. A ideia é um contribuinte estar ele mesmo estimulando ao que os outros contribuintes se autorregularizem e tenham a sua nota majorada. Por meio de incentivo a você buscar fornecedores com notas maiores, né? Então, só para vocês terem uma ideia, será classificado com nota A+, o contribuinte com no mínimo 70% do valor total de suas entradas provenientes de fornecedores classificados entre as notas A+, A e B, né? Ou mais de 30% na categoria D. Já ele receberá a nota... Desculpa, isso foi a nota A+, né? Agora ele será classificado na nota D se o contribuinte com menos de 40% dos seus fornecedores entre a nota A+, A e B, e agora sim, com mais de 30% dos seus fornecedores na categoria D. Lá no anterior era no máximo, para a nota A+, é no máximo 5% dos seus fornecedores com a nota D. Então veja que a sua nota vai ser majorada ou diminuída, reduzida, a depender das notas dos seus fornecedores, tá bom? Esse é o terceiro critério. E aí, para que é importante essa nota, né? Essa nota é importante porque se o contribuinte tiver uma nota maior, ele vai receber uma série de contrapartidas do Estado visando a simplificação, a comunicação e a facilitação da aplicação das regras tributárias, redução de custos de conformidade, vai ter uma série de benefícios, vamos dizer assim, mas a lei chama de contrapartidas, tá bom? Então, a primeira contrapartida, por exemplo, para o contribuinte que tenha uma nota a mais. Eu tenho nota a mais, eu estou cumprindo com meus deveres, eu estou pagando meus tributos certinho, meus fornecedores têm nota alta, né? Então, eu tenho essa questão de controle dos documentos fiscais. Se eu tiver na categoria A+, então eu vou ter direito ao acesso a um procedimento de análise fiscal prévia. Então, essa análise fiscal prévia, o fisco analisa a minha situação, vê se está tudo certo, algum problema, se não tiver ok. Se tiver algum problema, ele vai me dar um prazo para eu corrigir, né? Então, ele não vai me autuar, não vai aplicar uma multa se eu tiver alguma coisa errada. Eu faço esse pedido, ele avalia e eu tenho essa oportunidade de me autorregularizar. Autorização para apropriação de crédito acumulado, com procedimentos mais simplificados do que o normal, restituição facilitada também. Então, por exemplo, você tem o ressarcimento por meio de conta gráfica, muito mais rápido, muito mais célere, né? Inscrição de novos estabelecimentos também de forma acelerada, simplificada, uma série de contrapartidas que são benéficas ao contribuinte. E conforme essa nota vai caindo de A, B, C, essas contrapartidas vão diminuindo. O contribuinte ele vai tendo direito a menos facilitações, simplificações, né? Até chegar a não ter nenhuma delas. E se o contribuinte
pelo contrário, tiver uma nota muito ruim e for considerado devedor contumaz, em vez de ter contrapartida ou não ter nada, ele vai ser submetido a um chamado regime especial para o cumprimento de obrigações tributárias, né? Então, o que a lei considera devedores contumazes? Ela traz esse esclarecimento, né? Então, aquele contribuinte que possuir débito de ICMS declarado não pago, inscrito na dívida ativa, relativamente a 6 períodos de apuração, consecutivos ou não, nos 12 meses anteriores. Possuir débitos de ICMS inscritos em dívida ativa que totalizem valor superior de 40 UFESPs, que correspondem a mais de 30% do seu patrimônio líquido, ou a mais de 25% do valor total das suas operações de saída, operação de serviços realizadas nos 12 meses anteriores. Então, são critérios bem objetivos, né? Quem tiver com a lei aí, depois lê direitinho esses critérios e vai entender. Se a pessoa for considerada devedor contumaz, ela vai ser submetida ao regime especial. O que é esse regime especial? Então, ela vai ter obrigatoriedade de prestar informações periodicamente, alteração no período de apuração, no prazo e na forma de recolhimento de imposto, impedimento à utilização de benefícios ou incentivos fiscais relativos ao ICMS, plantão permanente de agente fiscal de rendas, no local onde deva ser exercida a fiscalização do ICMS para controle das operações e prestações realizadas. Então, veja que é uma série de procedimentos do fisco em estar lá, vigilante, próximo do contribuinte, fiscalizando todas as operações. Então, se ele for considerado devedor contumaz, ele estará automaticamente submetido a esse regime especial, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês agora é sobre a parte mais formal. Muitas pessoas perguntam, e até uma das perguntas a respeito disso, quando que esse programa vai começar a valer, né? Na verdade, essa lei é de 2018, ela já começou a valer, ela está vigente desde a data da sua publicação, mas o programa começou a andar mais a partir de setembro, quando foi editada a resolução da Secretaria da Fazenda 105, de 27 de setembro de 2018, disciplinando a aplicação gradual do programa. O que significa essa aplicação gradual? Nós estamos ainda numa fase piloto, numa fase teste do programa, tá? Desde do final do ano passado, meados do final do ano passado. Então, essa aplicação gradual, ela começa com apenas uma categoria de contribuintes, apenas aos contribuintes do ICMS, do RPA, sujeitos ao RPA. O que é o RPA? O Regime Periódico de Apuração. Ou seja, ainda não estão sujeitos ao programa os contribuintes sujeitos ao Simples Nacional, ao MEI, né, microempreendedores, empresas individuais e os produtores rurais. Por enquanto, só os contribuintes de RPA. Outra questão que está sendo implementada. A publicação dessas notas, ela vai ocorrer de forma geral. Então, o que isso significa? Ela será disponibilizada para acesso público, essa ideia de transparência. Mas, por enquanto, a nota só está acessível ao contribuinte por meio do portal fiscal eletrônico. O contribuinte pode acessar essa nota e o seu contador também. O contador também tem acesso a essa nota. Essa nota ela é avaliada mensalmente. Então, mensalmente, o contribuinte pode ter sua nota alterada, né? Ou para mais ou para menos. Então, ele pode acessar já essa nota, está acessível só para ele, as outras pessoas não podem ver. A previsibilidade é que seja meados de agosto, setembro deste ano,
Quando for publicado o regulamento, porque essa lei complementar ainda tem que ser regulamentada, e o regulamento vai trazer os pormenores da aplicação, de acordo com o que for avaliado agora nessa fase teste, nessa fase piloto, né? Então, quando for regulamentada a lei, daí sim, essa nota será disponibilizada para acesso público. Aí você fala, nossa, mas todo mundo vai ter acesso à minha nota? E se eu não quiser que as pessoas vejam a minha nota? Então, se você não quiser, você tem direito, e a lei complementar traz isso expresso, a reclamar, pedir, né, à administração que não seja exibida a sua nota. Você pode sim fazer esse pedido, ela não coloca nenhuma restrição, né, no sentido de não precisa justificar, simplesmente não quero que a minha nota seja publicada. E aí só você terá acesso, seu contador e as pessoas para quem você fornecer mercadorias ou prestação de serviço, se for abrangido pelo ICMS, nos casos abrangidos pelo ICMS. Então, se você é fornecedor de um cliente que tem a nota dele refletida de acordo com a sua nota, esse cliente vai poder ter acesso à sua nota, até para ele optar pelos fornecedores de quem ele vai realizar, com que ele vai realizar operações de circulação de mercadoria, né, ou prestação de serviço, quando for abrangido pela competência do ICMS. Então, só você terá a sua nota e, nesses casos, as pessoas que desejarem ter você como fornecedor vão poder ter acesso à sua nota também, tá? Isso é uma informação muito importante, porque muitas pessoas vão pedir para suas notas não serem exibidas, né? Não serem disponibilizadas em acesso público. Mais uma questão importante sobre a questão da lei nos conformes é que o contribuinte ele pode participar, ele pode opinar a respeito de como está sendo realizado o programa, o que ele acha que pode mudar, o que não pode. Antes de ser regulamentada, a previsão é que tenha uma consulta pública, como ocorreu antes mesmo dessa lei, do projeto dessa lei complementar ser apresentada aos membros do Legislativo. Antes mesmo dela ser apresentada, houve uma consulta pública para a sociedade, para os contribuintes se manifestarem. E muitas manifestações que os contribuintes apresentaram foram consolidadas, muitas alterações foram realizadas na lei complementar devido à participação dos contribuintes. Hoje está previsto até na lei complementar que a Secretaria da Fazenda ela tem uma obrigatoriedade de apresentar um relatório semestral ao CODECON, né, que é o Conselho dos Contribuintes, para que eles analisem como está sendo a execução do programa e possam opinar, avaliar. E a sociedade inteira pode participar, pode opinar. Por quê? Porque a ideia desse programa é incentivar a transparência e a publicidade. Então, isso é uma informação que eu acho muito importante. Então, dado esse cenário, né, esse panorama, eu vou passar agora as perguntas que eu já recebi. A Jade Louane, do Distrito Federal, pergunta se antes da criação do programa nos conformes, como funcionava a regularização de débitos. Então, Jade, quando uma pessoa tem débitos, ela tem que pagar, ou então ela impugna esses débitos, ou ela entra com uma ação judicial. Ao início de uma fiscalização, então ela não pode mais realizar a denúncia espontânea, isso continua, né? Se acontece uma fiscalização fora dessa ideia de autorregularização, o contribuinte já não pode mais fazer uma denúncia espontânea, não pode corrigir
vamos dizer assim, o que for considerado errado, algum problema, que ele tenha alguma falha que ele apresente na documentação, na realização das suas obrigações tributárias, deveres instrumentais, ele não pode mais corrigir. Só que antes ele não tinha essa possibilidade de se autorregularizar, de pedir à Fazenda uma análise fiscal prévia, de pedir uma análise informatizada de dados, que é a AID e a AFP, que agora estão previstas no Programa de Conformidade Fiscal. Isso é uma novidade e o Estado de São Paulo está sendo pioneiro nisso. Então, realmente é uma iniciativa muito importante da Secretaria do Estado de São Paulo. Pergunta do João da Bahia. Esse programa abrange apenas o ICMS? Sim, João, esse programa abrange apenas o ICMS e os contribuintes do ICMS. Pergunta da Mariana Silva, de Minas Gerais. Quem está obrigado a participar do programa? Então, por enquanto, como eu disse, nessa fase piloto, o programa está sendo direcionado aos contribuintes do RPA. A ideia é que depois da regulamentação, que acontecerá em meados de agosto, setembro, ele seja ampliado para os contribuintes do Simples, do MEI e até os contribuintes dos produtores rurais, tá bom? Então, eu acho que é isso. Se você depois tiver alguma pergunta, mande para nós, será muito bem-vinda. Convido vocês a seguir o meu Instagram, @prof.cristianepires, que apareceu aí na tela para vocês. Agradeço a todos por esse momento. Muito bom estar conversando sobre esse assunto tão importante com vocês. E até a próxima. Uma boa noite a todos. Milhares de profissionais e empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e o seu seleto grupo de instrutores. Já são mais de 100 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis. O propósito da Cefis é tornar toda informação disponível em conhecimento adquirido. É tornar ridiculamente simples qualquer pessoa aprender a ensinar qualquer coisa. Porque quem tem o verdadeiro poder é quem tem o conhecimento.